Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. A gente está na Itália, viajando pela Itália, e uma curiosidade que eu também tinha, e tenho na verdade, eu vivo dentro de um motorhome, de uma autocaravana, de uma camper, junto com a minha esposa, com a Marta, há mais de 3 anos. Nós somos cidadãos portugueses, temos cidadania portuguesa, o que facilitou para a gente ter esse estilo de vida morando num camper, né? E aqui na Itália a gente vê muita gente morando nas autocaravanas, morando nos campers. E eu conversei com alguns italianos e com brasileiros que vivem dentro dos campers, e eu queria saber se é permitido, né, ter um camper como endereço fixo, ter como moradia, ter como uma casa, como é em alguns países no mundo por aí, né? Então eu vou falar sobre esse assunto nesse vídeo, acompanha até o final, aproveita para se inscrever e dar o joinha aí de confiança na gente, porque a gente vai falar sobre esse assunto aqui na Itália, como é que funciona essa história de morar, se é permitido, se pode morar, se tem permissão do governo, se tem algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio, algumas coisas, algumas informações que a gente tirou no decorrer dessa nossa viagem aqui na Itália. Bom, então vamos lá, direto ao assunto, sem enrolação. Em primeiro lugar, é permitido morar dentro de uma camper, de um motorhome na Itália? É permitido, mas não para todo mundo. Não é algo que está aberto assim para qualquer pessoa que chegue na Itália, queira ir lá comprar um motorhome e viver dentro do camper, né? Ela está aberta para quem já é residente da Itália, para quem já é cidadão italiano, vive numa região e aí quer se mudar para um camper, quer vender sua casa, quer alugar sua casa, e aí vai mudar para um camper. Por quê? Porque você precisa estar registrado numa comuna. E para isso você tem que ser residente daquela região. Então, ou você nasceu ali na região, né, tem vínculo com aquela comunidade, e aí você consegue esse tipo de residência móvel. Na verdade, você não coloca o seu endereço no camper, você precisa ter uma caixa postal. Você precisa contratar uma caixa postal, um serviço do correio, né? Que vai te dar um endereço fixo para receber as correspondências. Aí com isso você consegue ter a sua moradia dentro do motorhome. Outra forma é para aquelas pessoas que ou têm visto de residência ou têm cidadania italiana e vivem na região e trabalham na região, já têm um vínculo com aquela comunidade e aí decidem mudar para um motorhome, para uma autocaravana. Caso contrário, é muito mais difícil para uma pessoa que venha, para um estrangeiro que chegue na Itália e decida morar no motorhome. Vai ter dificuldades para conseguir ter o seu primeiro visto de residência morando no motorhome, morando num camper. Então, provavelmente você vai precisar primeiro ter uma residência, ter comprovação de renda, ter vínculo com aquela comunidade, ter um emprego naquela comunidade, para que depois, num futuro, você consiga transferir a sua residência de uma casa fixa para uma casa com rodas. Existem em outros países da Europa e do mundo um visto chamado visto nômade. Né? Já existe esse visto em Portugal, existe na Espanha. Na Espanha, por exemplo, esse visto tem uma durabilidade de 180 dias. São 6 meses para você trabalhar na Espanha ou trabalhar remotamente. Né? Tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos, depende, a Espanha é um país que é muito dividido em regiões autônomas, então cada região tem uma regulamentação diferente, depende do lugar onde você pretende viver dessa forma, viver de forma nômade, né? Tem que se informar naquela região autônoma quais são os regulamentos daquilo. Eu estou falando da Itália porque a gente encontrou com um casal de brasileiros que vive na Itália, dentro de um motorhome, mas, por sorte, tem um irmão que vive em Milão, e aí conseguiu ter um endereço fixo. Tem um outro casal, que ele é italiano e ela é brasileira, já residem no motorhome já há alguns anos, e como ele é italiano e nasceu na cidade, ele conseguiu transferir a residência dele para o motorhome. E assim existem dezenas de italianos vivendo em campers, vivendo em autocaravanas, em motorhomes na Itália. Se você estiver acessando, por exemplo, o Park Fortnite e olhando os comentários de muitas áreas de serviço, você vai ver que muita gente que viaja pela Itália cita e fala de pessoas fixas, ou residentes, ou os permanentes, né, que vivem ali. Essas pessoas vivem em áreas de serviço, ficam mais tempo do que normalmente é permitido para o turista, porque eles têm uma autorização da comuna para ficar vivendo ali, eles vivem ali. Então não tem como chegar para um morador que trabalha numa empresa na cidade,
né, dizer que ele só pode ficar 72 horas, que ele só pode ficar 48 horas parado naquela área de serviço. Ia ser praticamente impossível para eles viverem dentro do motorhome. Então o que acontece? Essas pessoas têm autorização para viver dentro do motorhome e ficar mais tempo nessas áreas de serviço, nesses estacionamentos, que é praticamente uma regra na Itália inteira. Você chegar numa área de serviço, tem lá autocaravanas de residentes, de permanentes, que vivem ali naquela região. Lógico que eles circulam também, vão para outros lugares por conta de comodidade, chega no final de semana, vai mais perto de uma casa de parente, vai para uma área de serviço que tem eletricidade, mas eles ficam basicamente instalados na cidade que eles trabalham ou que eles têm residência, né? Para isso, sempre eles têm uma caixa postal para receber documentos, multas, impostos, taxas, correspondência de um modo geral. Esse é um serviço do correio que, na verdade, existe na Europa inteira. Você vai lá, acho que no mundo inteiro, né? Você vai lá e contrata uma caixa postal e recebe sua correspondência num código postal, no endereço postal que mais lhe convir, né? Olha, é muito comum e está sendo uma tendência esse tipo de moradia. Eu fiz uma breve pesquisa na internet. Já no mundo são quase 30 milhões de pessoas que vivem de forma nômade. Desses 30 milhões, acho que 30% vivem em motorhomes, em combi homes, em casa com roda. Existem diversas modalidades. Existe a possibilidade de você instalar um trailer num terreno rural, né? Isso na Espanha é muito comum, em Portugal também. Existe a possibilidade de você instalar um trailer, ou que é uma caravana aqui na Itália. Nem sei como chama, acho que é trailer mesmo. Em Portugal chama caravana, na Espanha chama caravana. Existe caravana, né? No Brasil a gente conhece como trailer. O que é? É aquelas casas com roda, só que sem o motor, não tem a motorização, não tem o carro, né? Então não é um motorhome, é uma caravana que é puxada por um carro, né? Que você pode alugar ou comprar uma caravana e colocar dentro de um camping. E aí você tem toda a estrutura e segurança de um camping, né? E pode ficar no camping por longos períodos. Cada camping tem sua regra, cada comunidade tem sua regra. Pode ser por 1 ano, por 6 meses, por 3 meses. Alguns pedem para que você fique no verão menos tempo ou cobram mais caro pelo período de verão, porque, é claro, é mais movimentado. Ou seja, é uma possibilidade, é uma tendência. Na Europa é muito comum a gente ver pessoas morando, assim como a gente, que no nosso estilo de viagem viajar, a gente está sempre viajando, pouco fica mais do que uma semana numa área de serviço ou num estacionamento, né? Mas tem gente que trabalha remotamente, que trabalha com internet, que precisa de mais energia elétrica, que trabalha até numa região, trabalha numa cidade, e aí vive dentro de um motorhome, dentro de uma autocaravana. Isso está acontecendo com muita frequência e é uma tendência. Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ajudado, né? É mais uma informação que a gente traz aí para você. Obrigado. Se você puder se inscrever no canal, a gente agradece a sua contribuição também clicando aí no muito obrigado. A gente tem aí um Super Thanks que você pode colaborar financeiramente, e aí embaixo no descritivo tem vários links aí que podem ajudar você a comprar painel solar, a comprar nosso livro de história em quadrinhos que a gente desenhou e outras coisas mais. Um abraço, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.